TCE analisa a prestação de contas de prefeitos. Últimos dias do prazo para envio da 4ª remessa de dados contábeis. Nesta edição, entrevista com o presidente da Atricom. Tribunal de Contas, 25 anos. Mais uma programação para comemorar o Jubileu de Prata da Corte Tocantinense. O fato do Tribunal de Contas, aqui em Palmas, no Tocantins, estar promovendo, celebrando o seu aniversário com encontros técnicos é louvável, porque é algo que vai somar para os seus jurisdicionados, vai somar para os seus servidores e quem ganha é a sociedade. No ar, o TCE Notícia. Olá! Começamos com um alerta para os gestores públicos municipais. O prazo para envio da 4ª remessa do SICAP Contábil termina terça-feira. Na página principal do Tribunal de Contas do Tocantins, na internet, destaque para o prazo de encaminhamento das informações contábeis. As unidades gestoras municipais têm até terça-feira, dia 30 de setembro, para enviar ao TCE a 4ª remessa do SICAP Contábil. Em se tratando de dados contábeis, por ano, a administração pública municipal deve encaminhar ao Tribunal de Contas o orçamento e mais 8 remessas, conforme essa tabela. 6 destas remessas correspondem aos registros contábeis bimestrais. Já a 7ª é referente às contas de ordenador de despesas. E a última, a 8ª, contas consolidadas. E por falar em SICAP Contábil, vários processos envolvendo unidades gestoras que não enviaram as remessas ao Tribunal de Contas foram julgados nesta semana. Entre as sanções, multas para os responsáveis. E também nas sessões das câmaras foram analisadas prestações de contas de prefeitos. Confira o resultado. As chamadas contas de governo de prefeituras, referentes ao exercício financeiro de 2012, entraram em pauta nas sessões desta semana. As câmaras do TCE emitiram pareceres prévios para os legislativos municipais. Alguns prefeitos tiveram as contas aprovadas, já de outros gestores foram rejeitadas. Acompanhe. Prefeitura de Ananás. Parecer prévio pela rejeição. Principais irregularidades: déficit orçamentário e falta de registros contábeis. Prefeitura de Augustinópolis. Parecer prévio pela aprovação. Limites constitucionais cumpridos e superávit orçamentário. A Prefeitura de Aurora recebeu parecer prévio pela aprovação. Os limites constitucionais foram cumpridos. Prefeitura de Brejinho de Nazaré, com parecer prévio pela rejeição. Entre as desconformidades, descumprimento dos limites constitucionais. Já a Prefeitura de Chapada da Natividade teve as contas aprovadas. Prefeitura de Palmeiras do Tocantins, contas reprovadas. Entre as irregularidades, déficit financeiro. E, por fim, com contas aprovadas, as prefeituras de Pindorama, Riachinho e Taipas, também do exercício financeiro de 2012. Só nesta semana, as câmaras e o Pleno do Tribunal de Contas julgaram mais de 150 processos. Para conferir o resultado de cada um deles, basta acessar o boletim oficial do TCE, disponível na internet. E hoje o nosso quadro de entrevistas sai do estúdio e está aqui no Tribunal de Contas do Tocantins, pois recebemos a visita do presidente da Atricom, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, conselheiro Valdecir Fernandes Pascoal, que realizou uma reunião aqui no TCE Tocantins. Presidente, desde já muito obrigada pela presença aqui no TCE Notícia. Eu que agradeço a presença. Nós estamos aqui com muita felicidade, fizemos uma reunião à tarde com conselheiros substitutos, procuradores, servidores de tribunais de contas, justamente para atualizar a pauta da Atricom, a pauta nacional, mostrar os nossos trabalhos que nós temos feito, sobretudo os resultados do 4º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, que aconteceu no mês de agosto em Fortaleza, e de lá tiramos uma declaração histórica, importante, e também foram aprovadas resoluções temáticas sobre várias áreas de atuação dos tribunais de contas. Então, esse foi um dos pontos principais que nós abordamos no sentido de sensibilizar os tribunais de contas brasileiros a implementar as recomendações da Atricom.
Então vamos acompanhar como foi essa reunião, vamos ver. Como parte das comemorações dos 25 anos do TCE Tocantins, foi realizado em Palmas um encontro de controle externo que reuniu conselheiros e representantes de 10 tribunais de contas do país. Na abertura do evento, o presidente da Corte Tocantinense, conselheiro José Wagner Prachedes, saudou os presentes e destacou que a instituição está de portas abertas para quem preza pela correta aplicação dos recursos públicos. A primeira palestra do encontro, ocorrido dias 18 e 19 de setembro, abordou a Lei da Anticorrupção, ministrada pelo desembargador carioca. A lei, por ser relativamente nova, ela está num processo de interpretação, de construção da interpretação, e nada melhor do que um evento como esse, no qual estão presentes conselheiros, tá, de tribunais de contas e agentes públicos que atuam nesse controle externo, nada melhor do que trazer essa discussão para esse campo. Os tribunais de contas hoje eles têm que ser tratados não como órgãos do Estado, mas sim como órgãos da sociedade na estrutura do Estado. E são discussões como essa que vão fazer com que os tribunais de contas cada vez mais assumam esse papel que, repito, é muito importante para a gente ter um Brasil melhor. A contabilidade pública também foi discutida. Os nossos principais tópicos foram as mudanças na contabilidade aplicada ao setor público no que tange ao controle dos bens. Que a gente chama tecnicamente de ativo imobilizado e ativo intangível. Ou seja, como controlar esses bens de uma forma efetiva. Desde o registro da depreciação, que é algo novo no setor público, passando pela reavaliação, avaliação inicial, ou seja, trazer os bens a um valor justo, a um valor real, coisa que até pouquíssimo tempo não era utilizado no setor público. Um dos pontos altos do encontro teve a participação do ministro do TCU, Haroldo Cedras. Então nós estamos aqui somando esforços e, acima de tudo, hoje aplaudindo esse trabalho de 25 anos que o tribunal realiza em benefício de todos os cidadãos tocantinenses. O presidente da Atricom, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, aproveitou a ocasião e promoveu reunião dos membros para repassar as principais diretrizes definidas durante o encontro nacional em Fortaleza para os TCEs. Sobre o jubileu de prata do TCE, autoridades e conselheiros comentaram o que a instituição representa nesses 25 anos de história. O tribunal tem dado uma ajuda muito grande, tem orientado, capacitado tanto os seus servidores quanto os servidores dos municípios. De formas que eu quero parabenizar. Hoje nós podemos nos orgulhar do Tribunal de Contas que nós temos pela qualidade, pela excelência do serviço prestado no controle das contas públicas. O Estado de Tocantins deve se sentir honrado de ter um tribunal tão eficiente, que apesar de tão jovem, mas já realmente tem um trabalho voltado na questão da vertente pedagógica, já que tem uma preocupação centrada na formação, na orientação do jurisdicionado. E quando se faz um treinamento, se usa um aniversário de um tribunal, que completa 25 anos, em vez de fazer grandes festas, traz para o tribunal, para a sua comemoração, um treinamento, uma capacitação, tanto melhor. Essa é a consciência que os tribunais têm que ter, é a consciência nova dos tribunais de contas. E Tocantins está vendo por esse ângulo. Presidente, qual a avaliação que o senhor faz desse encontro aqui no Tocantins? Um encontro muito proveitoso, né? Nós tratamos da questão das resoluções da Atricom, como eu já disse, e são resoluções importantes. Nós não somos um Conselho Nacional, nós não impomos nada aos tribunais de contas, mas criamos comissões formadas por conselheiros, procuradores, substitutos e servidores do tribunal, tratando de 11 temas importantes, 11 temas que nós consideramos objetivos estratégicos. Então, houve uma discussão inicial, depois uma discussão em consulta pública, suscetível a emendas, a sugestões, e foi aprovada democraticamente no 4º encontro. Eu destacaria 5 resoluções. Primeiro, que cuide da agilidade do processo. Então, os tribunais de contas têm que estabelecer prazos nos seus regimentos, nas suas leis orgânicas para julgamento de processo. Não tem sentido hoje o tribunal passar 2, 3, 4 anos para julgar uma conta de gestão, uma conta de governo. Por outro lado, reforçamos o papel do controle concomitante, aquele controle que é realizado em tempo real. O controle precisa se antecipar ao erro, ao dano, ao erário. Então lá constam várias recomendações e regras para que os tribunais tornem efetivo esse poder cautelar que tem gerado tanto benefício para os cofres públicos. Outra resolução importante é a comunicação. Os tribunais precisam se comunicar melhor com a sociedade. Nós somos melhores do que aparentamos, eu não tenho dúvida disso.
Nós temos realizado trabalhos proficientes que zelam pela aplicação do recurso público, mas precisamos saber a melhor forma de comunicar com a sociedade. Há muita incompreensão sobre o nosso papel, fora as críticas que advêm de setores que não gostam de controle, que não gostam de ser fiscalizados. Então isso é importante. Então são resoluções desse teor, todas muito importantes, que nós iremos começar agora um trabalho, uma etapa 2 de sensibilização para que os tribunais implementem, muitos deles já cumprem, a exemplo do TCE de Tocantins já cumpre grande parte das recomendações. De certa forma é um menu de um Tribunal de Contas ideal, útil à sociedade, a serviço do cidadão. Então, esse foi o principal ponto da nossa pauta da reunião da tarde. Agora, essas resoluções, elas foram aprovadas no encontro realizado em Fortaleza, no mês de agosto, no Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, e também teve a questão do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, né, o TCNTC. Esse quarto encontro ele foi muito importante, não só pela questão da aprovação das resoluções, que foi um marco importante, mas também pela declaração de Fortaleza. Lá a Tricom pontuou várias questões estratégicas para o futuro dos tribunais de contas. Eu destacaria a defesa da aprovação de um Conselho Nacional para os Tribunais de Contas, nos moldes do que já existe para o Judiciário, o CNJ, por exemplo, um conselho que vai ter a atribuição de zelar pela padronização da atuação dos tribunais, com o estabelecimento de metas, de indicadores de atuação, com vistas a diminuir as assimetrias, as diferenças que existem hoje entre os 34 tribunais de contas do Brasil, mas também zelar pela questão ética, questão disciplinar, que ainda nos aflige, que é um desafio importante para os tribunais de contas. Então, o apoio à criação do Conselho Nacional, eu destacaria também outro ponto importante, que foi, nesse quarto encontro, nós entendemos que uma das questões importantes para a indicação de membros para os tribunais de contas é a idoneidade moral e a reputação ilibada. Isso é, inclusive, um critério constitucional, um requisito constitucional. E os tribunais controlam a lei da ficha limpa para os gestores públicos. Então, nós aprovamos que, para ser indicado um membro de Tribunal de Contas no Brasil, no quesito idoneidade moral e reputação ilibada, tem que atender os requisitos da lei da ficha limpa. Houve também outras propostas aprovadas, muito importantes, e diz respeito todas elas em sintonia com o Tribunal de Contas mais efetivo, mais útil ao cidadão, que zele pela boa governança, mas também que combata a corrupção com muita efetividade. Presidente, no fim do mês passado, uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral reforçou a competência dos tribunais de contas para julgar as contas de prefeitos na condição de ordenadores de despesas. Queria que o senhor comentasse a importância dessa decisão para os tribunais de contas. Foi, de fato, uma decisão muito importante. Nós já tínhamos uma sinalização forte por parte do Supremo Tribunal Federal, quando julgou uma ação declaratória de constitucionalidade da lei da ficha limpa. E a lei da ficha limpa deixa lá em conteste que o detentor de mandato eletivo na condição de ordenador de despesas, ele é julgado pelo Tribunal de Contas e não pela Câmara de Vereadores. Aquele gestor, prefeito, por exemplo, que não assina atos de gestão, tem a contas de governo, vai ser parecer prévio, a Câmara é quem julga. Mas se ele se dispõe a assinar atos de gestão como ordenador, então ele vai ter um duplo julgamento. O julgamento de contas de governo pela Câmara são os dados gerais do balanço, da educação, da saúde, mas os atos de ordenação de despesas, os contratos, vão ser objeto de julgamento pelo Tribunal de Contas. Então, mas havia posições individuais de alguns ministros, inclusive do TSE, no sentido de não entender dessa forma, que o tribunal teria essa competência. E, para nossa surpresa agradável, o TSE firmou uma posição de que, no caso do prefeito ordenador de despesas, o julgamento final é dos tribunais de contas. Isso nos dá mais efetividade, mais consistência, é melhor para a sociedade. E nós ainda temos um trabalho a fazer no âmbito do Supremo Tribunal Federal para consolidar essa questão no âmbito do STF e, de vez por todas, ratificar esse entendimento que vem reforçar a máxima efetividade do texto constitucional. Isso vem a calhar com o que o senhor falou sobre a comunidade conhecer o papel do Tribunal de Contas, saber o que mais o Tribunal de Contas faz para exercer até o controle social, né? Sem dúvida, esse desafio da comunicação é muito importante. E nessa questão da ficha limpa, a propósito, tem uma questão também reflexa em relação a ela. O julgamento do tribunal é importante, pode gerar a inelegibilidade de um gestor que teve contas irregulares, isso é muito importante. Por outro lado, o tribunal tem um papel de estimular o controle social. Então, existem algumas situações de gestores que tiveram contas irregulares que não se tornam inelegíveis, porque os casos lá de irregularidades não são tão graves a juízo da Justiça Eleitoral, mas que a população precisa saber.
Daí a importância do tribunal divulgar a lista com os gestores que tiveram contas irregulares. A imprensa tem um papel importante na sua divulgação, justamente para que o cidadão, na hora de votar, escolha também pautado por essa preciosa informação que é fornecida pelo Tribunal de Contas. Agora vamos falar sobre governança pública. O Tribunal de Contas da União criou um grupo de trabalho sobre esse assunto, né? Como é que está sendo desenvolvido esse trabalho? Isso, nós estamos vivendo um momento muito rico de relação entre os tribunais de contas e entre o TCU e os tribunais de contas estaduais e municipais. Tem sido uma parceria profícua, temos várias atuações nas auditorias coordenadas, do ensino médio, na saúde, e por proposta do ministro-presidente Augusto Nardes e também de todo o corpo deliberativo do TCU, com o apoio da Tricom Instituto Rui Barbosa, nós estamos trabalhando um grande indicador de governança municipal. Todos os mais de 5.000 municípios brasileiros receberão um questionário tratando de saúde, de educação, de infraestrutura, de previdência, que é um grande gargalo hoje em dia no país, e nós iremos elaborar esse indicador nacional, colaborando de alguma forma com a gestão pública, mostrando que o controle não é inimigo da gestão, do gestor. O controle também quer colaborar com o aperfeiçoamento da gestão pública. Então tem sido um projeto muito importante, que irá finalizar agora em dezembro e vai ser mais um resultado muito importante dessa integração cada vez maior do TCU com os tribunais de contas estaduais e municipais, com o apoio da Tricom e do IRB. Como o senhor disse há pouco, o senhor sempre reforça em seus pronunciamentos que o controle externo é um parceiro da gestão. Nós sabemos que nem sempre o fiscal é visto com bons olhos, né? Afinal está ali para fiscalizar. Mas a Tricom está sempre pontualmente se manifestando com relação a algumas críticas que surgem. Queria que o senhor fizesse uma avaliação para a gente sobre isso. A rigor, ninguém gosta de ser controlado, né? E, ao mesmo tempo, esse papel que o tribunal exerce é um papel difícil de compreensão por parte da sociedade, que está mais afeta a ver a punição, prisões, né, decorrente de atos de corrupção. Nosso papel é outro. Nosso papel é de controlar a gestão, de apontar as irregularidades, de aplicar multas, de imputar ressarcimento de recurso ao erário, aquele que cometeu prejuízo ao erário. Então, é um desafio realmente muito grande de passar o nosso verdadeiro papel. De um lado, nós somos criticados por parte de alguns gestores e de alguns setores da política que acham que nós estamos sendo rigorosos demais, fiscalizando até de forma extremada. De outro, uma falsa compreensão de que trabalhamos sem muita efetividade. Nós temos problemas, sabemos nossos problemas, nossos desafios, precisamos estar sempre pensando em aperfeiçoamentos, mas já realizamos um grande trabalho a serviço da população. Eu citaria 2 exemplos de efetividade. Primeiro, esse trabalho que eu falei do início, da atuação preventiva. Hoje em dia, quando o gestor lança um edital de uma grande obra, de uma grande compra, os tribunais já estão analisando a questão dos preços. Se detecta um excesso de preço, um potencial de sobrepreço, já determina a correção e evita o prejuízo. Se não houvesse essa atuação nossa profilática, preventiva, iria acontecer o contrato, iria prestar contas lá depois, a posteriori, iria determinar o ressarcimento, mas dificilmente voltaria o recurso aos cofres públicos. E a sociedade estaria prejudicada. Exato. Então, nós temos que ser competentes, esse é um grande desafio, de mostrar esse nosso dado, esse benefício financeiro diretamente para a população e também fazer com que a população entenda que o serviço de fiscalização por si só já é muito importante, mas ele tem a ver com a qualidade de vida do cidadão. Nós fiscalizamos a qualidade da saúde, da educação, da segurança pública, da mobilidade urbana. Então é preciso chegar à população de que o tribunal é um guardião da República, um guardião da boa governança, porque fiscaliza, isso é uma atividade importante, mas também porque cuida dos outros serviços públicos prestados a ele, cidadão. Educação, saúde, as áreas sociais, basicamente. Agora, esse aperfeiçoamento dos tribunais de contas é uma grande bandeira da Tricom. Prova disso foi aquele diagnóstico realizado no mês passado, que é o Programa de Qualidade e Efetividade. Terá novos rumos agora em 2015? Você toca num ponto importantíssimo, né? Eu falei aqui das resoluções. As resoluções, como eu disse, é um cardápio, é um menu de como se transformar num tribunal efetivo. Nós realizamos em 2013, ainda na gestão do conselheiro Antônio Joaquim, a primeira versão do projeto Qualidade e Agilidade do Controle Externo. É uma avaliação feita por comissões de conselheiros, procuradores e substitutos. No Brasil todo, um tribunal não se autoavalia, ele é avaliado por uma comissão de outros tribunais de contas. Nessa primeira versão foram 130 questões sobre diversas áreas, planejamento estratégico, educação corporativa, fiscalização, autonomia dos auditores, vários temas importantes que diz respeito à afetividade dos tribunais. E agora nós vamos ter a versão 2, em 2015, estamos trabalhando com afinco, já é uma comissão formada para fazer a versão 2 do projeto Qualidade e Agilidade, só que um upgrade grande.
ao invés de 130 questões, serão 530 questões. Muito mais aprofundado e levando em conta uma coisa muito importante, uma ferramenta internacional de avaliação, que é o SAI-PMF, recomendado pela Intosai. Então vai ser um outro marco na história da evolução da Tricom, mas sobretudo dos tribunais de contas, porque o nosso papel, nós estabelecemos isso como prioridade. O papel da Tricom, embora sejamos uma associação de classe, a prioridade é o fortalecimento e aperfeiçoamento dos tribunais de contas. Sempre em prol da sociedade, né? Sempre em prol da sociedade. Nosso slogan maior, se fosse pensar um slogan para os tribunais de contas do Brasil, é a serviço da boa governança, da probidade e do cidadão. Agora vamos falar sobre um dos motivos da presença do senhor aqui no Tocantins, que é esse cronograma de atividades em razão dos 25 anos do TCE Tocantins. Isso. Eu estou muito feliz, eu atendi a convocação do presidente José Wagner Prachedes, meu amigo, um grande presidente, né, que vem mantendo a tradição de boas gestões no TCE de Tocantins, e não é à toa que o TCE Tocantins chega aos seus 25 anos, conquistando de fato a maioridade de direito e a maioridade de fato, porque é um tribunal no estado novo, mas que tem resultados muito positivos. Nós temos aqui exemplos de tecnologia da informação, processo eletrônico, agilidade no julgamento, planejamento estratégico, um setor de comunicação já desenvolvido, referência para o Brasil todo. Então está de parabéns o TCE de Tocantins, parabéns seus conselheiros, seus servidores. É uma grande honra para a Tricom poder participar desse momento histórico para o TCE do estado de Tocantins. Presidente, então, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui no TCE Notícia. Eu que agradeço, foi um grande prazer e uma honra. E o TCE Notícia de hoje fica por aqui. Até a próxima.